salve. Convidar a Fabiana Assis, que vai contar também como foi a experiência com o Parque Oeste. Muito obrigada pela presença também. E a mediação da Lidiana Reis, né, super parceira aqui do Fomenta Cine, ajudou a desenhar as ações. Obrigada. Antes de dar início às atividades, eu gostaria, aproveitando esse momento de última mesa, fazer novamente agradecimento a todos os apoiadores, participantes, e vou querer fazer aqui um apoio nominal, que eu acho muito importante. Primeiramente, agradecer à equipe de produção, a Carla Barcelos, Talboíba, Alice Godoy, né, se multiplicarem muitas. O Fomenta Cine é uma realização do Instituto Box Cultural, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A Box Cultural está gerindo esse espaço desde julho do ano passado, por meio do termo de colaboração número 3 de 2022, né, que foi fruto de um edital de chamamento público que a Secretaria de Cultura lançou para esse modelo de gestão compartilhada. Então, também quero agradecer ao Instituto Box, à diretora-geral Sara Rocha, também por essa realização e por a gente ter a oportunidade de realizar o Fomenta Cine dentro aqui desse espaço de gestão. E também agradecer toda a equipe da Secretaria de Cultura, que realiza essa ação em colaboração com a gente, em especial os servidores lotados aqui, né, o Serginho, projecionista, Fatinha, Ciro, né, sempre somando muito, a equipe da bilheteria, Guilherme, Luciana, Cacau, Ju, ao Ari, ao Nicolas ali, que estão também na lanchonete, também dando esse apoio para a gente esses dias. E agora também quero agradecer quem tornou possível essa ação do Fomenta Cine, a nossa co-realização, Mercado SAP, aqui até na figura de Lidiana Reis. Muito obrigada pelo apoio, pelas trocas. Agradecer também a Andai, a Associação das Distribuidoras Independentes, né? A gente teve várias ações aqui com a Andai, foi super importante esse apoio. Ao apoio da Embaixada dos Países Baixos, ao apoio do Projeto Paradiso, do Paradiso Multiplica, do Sebrae, da Dotcine, Estúdio Mix, Icon e da Cardume Curtas. Muito obrigada. A gente não estaria realizando essa ação sem todos esses parceiros. E, por fim, finalmente, agradecer a todos os projetos que confiaram aqui as inscrições, né? A gente teve a Clínica de Projetos, o Pinte de Encurtas, a gente teve o encontro de conexão e coprodução regional hoje, que foi muito agradável também, muito frutífero. A gente viu que já saíram negócios bem interessantes daqui hoje. E essa promoção do Centro-Oeste, que é tão cara e valiosa para nós aqui do Cine Brasília. E foi muito, muito lindo receber todos e todos. E também agradecer também as pessoas que estiveram aqui nas mesas, aos consultores, à comissão de seleção. Vou nominar todos aqui, né? Betânia Maia, Fabiana Assis, por estarem nessa mesa. A Karen, que esteve mais cedo, que esteve na de financiamento internacional, Laís Santos Araújo, a Rafaela Camelo, a comissão de seleção dos longas, Luana Melgaço, Thalita Arruda, Carlos Osório, a seleção de comissão dos curtas de pitching, Bárbara Defante, Renata Diniz, Emanuel Lavor, a consultoria da Clínica de Projetos, Rafaela Camelo, Paula Gomes, Lidiana Reis, novamente, e a banca de pitching dos curtas, que teve ontem, que foi maravilhosa, Luciana Dias, Luísa Caetano e Ana Ruda. Muito, muito obrigada a todas e todos. E uma excelente mesa para todo mundo, que seja muito, muito enriquecedor. Bem, muita responsabilidade a gente ter essa mesa de encerramento, né, de um evento que já produziu tanto nesses dias. Mas fico feliz porque eu tenho certeza que são projetos que têm trajetórias muito interessantes, que podem ser compartilhadas e reproduzidas. E estudo de caso sempre é uma forma da gente refletir sobre a nossa própria produção e ir além, né? Então, sempre que a gente escuta a partir de experiência, é melhor, porque às vezes um erro, ou às vezes Obrigada. Ou às vezes
um aprendizado de um projeto é um caminho que já foi andado e que a gente não precisa repetir, ou sim repetir, no caso que deu certo. Além disso, né, tem a presença da Fabiana e da Betânia, que são duas pessoas do Centro-Oeste com trajetórias pessoais importantes, lutas e ativismos também importantes, que estão refletidos nos projetos que a gente vai falar um pouco aqui hoje. E aí, para falar, eu gostaria que vocês começassem se apresentando. E só para já dar um guia para vocês, a gente vai falar tanto dos aspectos desde a narrativa até realmente o momento da distribuição. Então, queria que vocês falassem um pouco de como foi a chegada de vocês no audiovisual até a chegada nesses projetos especificamente, que é o documentário Rumos e o documentário Parque Oeste. Rumo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Betânia Maia, tranças boxeadoras e vestindo branco da cabeça aos pés, porque nós que somos do Axé fazemos isso às sextas-feiras, que é dia de Oxalá. Trabalho com produção executiva desde 2018, quando fui convidada pelo Pedro Baylor e pela Amanda Devuski para participar do filme Vermelho Bruto, que está atualmente em distribuição em festivais. Antes disso, trabalhei entre produção e programação e curadoria de mostras e festivais desde 2011. E são os dois campos pelos quais eu transito atualmente. Sou co-idealizadora do Rastro, Festival de Cinema Documentário, e também conselheira Centro-Oeste da APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Acho que esses seriam os pontos mais relevantes. Assim, acho que uma coisa que é interessante de falar, como realizadora do Centro-Oeste, é que acabamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo para viver de audiovisual, mas tenho considerado cada vez mais importante pensar em que áreas especificamente a gente gosta de trabalhar, a gente tem potencialidades, para que a gente crie redes mesmo, para que a gente não precise sempre trazer profissionais de fora para fazer coisas que são talvez mais específicas. Então, o meu desafio pessoal atualmente, e que eu tenho trocado muito sobre, em que parte do mercado audiovisual a gente quer estar, de que forma a gente se prepara para isso e como que a gente traz dignidade e formalidade ao cinema independente, que é assim grande parte dos cinemas que são feitos aqui no Centro-Oeste. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fabiana Assis. Eu sou a diretora do filme Parque Oeste. Além disso, também, como a Betânia estava falando, a gente se desdobra em 1000, né? Eu também realizo um festival de documentários em Pirinópolis, que está voltando agora, depois desse período de pandemia e de desgoverno. E eu queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje. O Parque Oeste estreou aqui nesse cinema em 2018. Foi uma coisa muito legal, assim, que eu não... Quando eu pensei em fazer esse filme, eu não imaginava que ele fosse conseguir a trajetória que ele conseguiu. Porque eu pensava que era uma coisa que ia interessar só no âmbito de Goiás mesmo. Mas a gente, né, assim... eu acho que o momento também político que a gente estava passando na época, acho que proporcionou muito isso ao filme também. E eu acho que é importantíssimo nós estarmos aqui nesse diálogo entre o Centro-Oeste, né? Porque, às vezes, Brasília, Goiânia, Goiás fica um pouco distante, assim. Eu acho que é muito interessante a gente poder aproximar. Você tinha pedido para a gente falar do filme? Como que eu comecei? Eu comecei no audiovisual, acho que ano de 2008 ou 2009, trabalhando com a Lidiana. Mas foi. Logo no comecinho, quer dizer, eu já tinha feito pouca coisa antes, aí fui trabalhar com vocês numa produção de um filme. Você nem lembra, né? Mas foi isso, assim, eu comecei escrevendo projetos para leis de incentivo, fazendo pesquisa para documentário, fazendo produção executiva, fazendo o que tinha para tentar engatar e sobreviver ao mesmo tempo, né? E aí montei uma produtora em 2015, que é a minha produtora independente,
E, através dela, vem realizando o Peridoc, filmes e outras coisas. Assim. Eu acho que vocês já trouxeram algumas questões assim que são lá para o final para a gente falar de desafios, né? Mas acho que está tudo interligado, que são os desafios de fazer cinema no Centro-Oeste do Brasil, né? E a necessidade de a gente estar em várias frentes, em vários projetos. E eu acho que isso é uma pauta que a gente tem que estar sempre apresentando e discutindo e evoluindo, né? E um ponto em comum desses dois projetos, além de serem documentários bem-sucedidos, é o fato deles terem surgido a partir de curta-metragem. E eu acho que isso pode ser uma escolha, inclusive de produção, né, para o nosso cenário. De repente, eu não tenho recurso suficiente para fazer um longa agora, mas eu já tenho pesquisa e consigo entregar um curta que pode me trazer uma carreira para um longa. Vou fazer uma peça, né? Uma peça conceito para o meu longa. Ou, de fato, depois da produção do curta, entender ali que tem muitas horas de material e que é necessário, possível, construir uma narrativa de um longa-metragem. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, dos dois projetos, qual foi desses caminhos, ou de nenhum desses, o caminho do curta ao longa. Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo, na verdade. Bom, o filme Rumo, longa-metragem Rumo, ele é dirigido e roteirizado por Bruno Vitor e Marcos Azevedo. Ui? Ah, pronto. E eu conheci o trabalho do Bruno e do Marcos. Ui! Tudo certo. Estamos bem? Todos bem? Tudo certo. Conheci o trabalho de Bruno e Marcos a partir do curta-metragem A Fronte, que estreou no Festival de Brasília, em 2018, e foi bastante premiado. E quando eu assisti o A Fronte, eu já estava com uma inquietação muito grande com relação à representação de corpos negros no audiovisual, que era sempre uma coisa estereotipada, violada, e, enfim... Eram representações que realmente eu já estava, além de cansada, eu achava que era nocivo para pessoas que estivessem crescendo e se vissem só nesses lugares, subalternizados, enfim. Quando eu assisti o filme o Ao Fronte, esse curta, que fala sobre vivências de homens negros gays da periferia do DF, eu vi que tinha uma coisa de deleite em ser quem eles eram. Eram homens que estavam se amando. Eu falei, gente, é isso, encontrei quem quer fazer um tipo de cinema similar com o que eu tenho pensado. Aí fui atrás do Bruno, falei, então, oi, tudo bem? Então, sou produtora e tal. Amei seu filme, se você quiser fazer qualquer outra coisa, estou aqui. Então, alguns meses depois, Bruno me procura, falando, olha, estou com essa ideia, quero desenvolver, e começamos a dialogar desde então. Veio um presente junto, que foi a produtora Juliana Mello, que foi produtora, que está inclusive aqui na minha frente, que foi produtora do A Fronte, e fez a direção de produção e é produtora do Rumo também. Então, esse foi o núcleo duro de trabalho. Em 2019, a gente lançou uma campanha no Benfeitoria com a ideia de fazer um curta-metragem sobre as cotas raciais na Universidade de Brasília, que foi a primeira universidade pública do Brasil a implementar essas cotas. Tanto Bruno quanto Marcos entraram no UNB a partir das cotas, e grande parte da equipe que se envolveu também. E, naquele momento, esse Benfeitoria chegou a mais ou menos R$ 8.500, tirando ali as taxas do próprio Benfeitoria. A gente ficou com cerca de 7 mil e poucos reais para realizar um curta-metragem, que, assim, guerrilha, mas quem nunca, não é mesmo? E, com o processo que foi acontecendo, tanto nas filmagens quanto para além, né, dali,
finalmente conseguimos convencer nossos diretores de que aquilo não era um curta-metragem, aquilo era um longa-metragem que estava acontecendo ali na nossa frente, a gente estava vendo. E então, no momento de pós-produção, depois das filmagens, né, uma montagem aconteceu, outra montagem aconteceu, e o filme não fechava, né, o longa-metragem não fechava. A nossa maravilhosa editora, Isabela Araújo, que esteve com a gente nesse processo todo, também pensando junto no que fazer, como fazer, junto com os diretores, participou do Panorama Coisa de Cinema no laboratório de edição. E, depois disso, realmente teve esse entendimento de que, caraca, galera, o filme não vai fechar com o que a gente tem agora. Em paralelo a isso, a gente seguiu captando para finalização do filme e fomos contemplados com o Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal. E aí eu acho importante, né, apontar que o filme começa como benfeitoria, que é um financiamento coletivo, mas a chegada da política pública realmente tornou factível a construção desse longa-metragem. Então, fomos contemplados com R$120 mil para pós-produção, que magicamente transformamos em 3 diárias, pós-produção, etc. e tal, que se tem que fazer, até que finalmente chegamos ao longa-metragem. Então, acho importante assim, né, pontuar que a gente está falando de R$7 mil de financiamento coletivo, R$120 mil de política pública, que abarcou produção e pós-produção, né? Desenvolvimento, etc., preparação, nada disso. No entanto, pensando agora, né, em retrocesso e nos processos e em outras ferramentas que eu tive, para além desses R$127 mil e alguns quebrados, teve muito mais valor ali financeiro que deveria ter sido pago, que foi a partir da doação de tempo e trabalho de todos os profissionais envolvidos nessa primeira parte de 2019 de gravações, porque a gente teve profissionais muito abalizados para fazer todas essas funções e que acreditavam no projeto e acreditavam que era um projeto importante e doaram o seu tempo. Então, de certa forma não, com certeza, esse filme não custa R$127 mil, porque a gente não contabilizou o tempo de trabalho e o trabalho entregue por todos esses profissionais. Nesse segundo momento, com essa verba do Fundo de Apoio à Cultura, nós buscamos trazer as pessoas que trabalharam nessa primeira parte, não só como forma de compensação por isso, mas porque, de fato, a gente estava trabalhando com profissionais muito bons. E conseguimos uma equipe, ou seja, quem fizer cinema no DF e falar que não está com uma equipe diversa porque não tem profissional para fazer isso, isso, aquilo, está mentindo. Então, podemos aí conversar sempre para que vocês conheçam grandes profissionais que estão há muitos anos trabalhando aqui no DF. E imagino que Goiás, Mato Grosso do Sul também, já que estamos falando aqui do Centro-Oeste. O filme Rumo foi finalizado no fim do ano passado, no fim de 2022, na ocasião do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Ainda bem que Gil saiu aqui para não me matar, porque eu vou falar uma coisa polêmica. O filme estava em finalização e nós esperávamos participar da Mostra Futuro Brasil, que é uma mostra que o Festival de Brasília teve há alguns anos para filmes em finalização. Eita! No entanto, acabamos sendo selecionados para a Mostra Competitiva Nacional, então tivemos que agilizar muito esse processo de pós-produção, que foi um grande desafio, e por isso eu sempre vou citar essas 4 pessoas, né, meus diretores roteiristas e minha produtora, porque realmente foi uma força-tarefa que tornou possível que a gente tivesse uma linda exibição aqui, estreando no Cine Brasília, que é uma coisa que, como você falou, dá um calor no coração incrível. E fomos
Não, é uma tela muito grande, são 600 pessoas olhando para ali, para aquela tela. E pessoas, porque, assim, quem sabe, né? Festival de Brasília, as pessoas são muito vocais, né? Então, se estão felizes, estão felizes. Se não estão, não estão. Então, é muito bom ver uma exibição de um filme durante o Festival de Brasília. Foi muito emocionante, realmente, poder ter toda essa equipe em cima do palco, para que as pessoas conhecessem, né, nossa equipe. E fomos premiados com o prêmio de melhor filme do júri popular, melhor filme do júri das Osmo Bubu, e tivemos o prêmio especial do júri do Festival de Brasília, do ano passado. Esse ano, a gente passou no Festival Guarnicê de Cinema e tivemos como premiação o melhor filme de júri popular e direção de arte, melhor direção de arte. Então, o filme está agora, nesse momento de trajetória entre festivais. E... Nossa, eu já ia falar de muitas coisas, mas a gente está falando, né, desse processo de curta para longa, eu acho que chegou aqui. Só uma coisa que eu queria falar, não sei se é um processo que talvez você tenha vivido, realmente foi um processo de convencimento que a gente teve que fazer para o Rumo se tornar um longa-metragem, não um curta-metragem. Eu sinto que, muitas vezes, a gente tem um certo receio de passar para o longa-metragem, achando que é uma coisa que realmente dá mais trabalho, mas que é inatingível quando temos, né, material para contar essas histórias em outros formatos. E é um receio que também acontece porque é uma grande aposta, né, fazer um longa-metragem. Porque o curta, a gente sabe mais ou menos para onde vai, sabe que vai ser em festivais mesmo, que vai entrar em alguns lugares. O longa-metragem, não. A gente tem sonhos e expectativas. Que sonho seria, né? Sair dos festivais e já estar com a distribuidora, alô, distribuidores, que coloque no circuito comercial e que depois vá para um streaming ou para, enfim, outros lugares. Mas essa experiência do Rumo também veio junto com um mergulho que tive, que inclusive foi quando eu conheci Lidiana, no Fórum Latino-Americano de Cinema e Impacto Social. Então, agora, os caminhos que a gente pensa para o Rumo perpassam muito mais os desejos de que as pessoas realmente assistam. Então, talvez não seja nas salas de cinema, talvez seja para além também de ambientes universitários, de escolas, etc. Acho que esse é um momento no qual a gente se desafia a pensar caminhos para que essa distribuição aconteça, causando realmente um impacto e dialogando com essa questão que é muito importante, que é 20 anos depois da implementação das cotas raciais na Universidade de Brasília. Que universidade é essa? E é uma discussão que vai acontecer no Congresso, né? Se segue essas cotas, de que maneira elas seguem. Então, esse filme ele também vem com essa característica de dialogar com uma questão que está aí pulsante. Ao mesmo tempo, eu acho sempre importante dizer e citar Bruno Vitor nisso, que esse filme não é urgente, importante, não é só urgente, importante, lá. Ele é um filme de arte, né? É um híbrido no qual Bruno Vitor e Marcos Azevedo puderam também experimentar em forma. Então, a gente está falando de uma criação artística, para além de ativismo. E acho importante dizer isso porque várias vezes o cinema negro é colocado nesse lugar de tipo, olha só, é isso, temos que falar desses assuntos. E às vezes a gente quer só o deleite de fazer audiovisual, de fazer cinema. Queria só pontuar algumas coisas assim, né, sobre essa curva de aprendizado que o curta trouxe, né, para o trabalho de vocês, e a reafirmação desse local onde os diretores entenderam o que eram os temas necessários, urgentes, e talvez fosse um momento bom também, eu não estou sabendo bem como vai ser, da gente assistir o trailer. Carlinha, talvez, pode ajudar a gente? Coitada, a Carlinha vai ter que correr ali. Mas a gente pode passar a Carlinha para a Fabi depois, mas a gente vai assistir, para quem não conhece, né, os projetos, assistir tanto o trailer do Parque Oeste quanto do Rumo, e eu acho que tem essa... a gente já consegue assistir agora, né?
porque aí acho que dá para entender essa questão da forma, né, do trabalho dos dois diretores. Outra coisa que é um destaque, assim, e tem um outro filme também de Brasília, da Cajuína, que fez um financiamento coletivo, depois uma estreia muito emocionante aqui não no festival, mas no Cine Brasília. E depois eu queria que você comentasse, Betânia, sobre se você acha que esse financiamento coletivo ele também já vai estruturando o contato do público, da audiência com o filme, porque o que eu senti no projeto delas é que, no final das contas, sim, né, tinha uma audiência engajada, emocionada, que participou de todo o processo de feitura, né, do filme, inclusive financeiramente. Acho que teve 2 aspectos de ter feito essa primeira parte no financiamento coletivo que trazem assim essa conexão. Tem, sim, essa coisa das pessoas que estão lá, inclusive, com o nome na ficha técnica, né, como agradecimento de virem. Né, a gente tinha como contrapartida que elas estivessem na estreia. Mas essa coisa também de ser muito pouco dinheiro para realizar também fez com que a gente se organizasse para criar outras redes. Então, o catering aconteceu a partir de parceria. A gente precisava de um ônibus para uma cena. Meu Deus. Inclusive, eu sempre faço essa brincadeira. Vários filmes que eu participo, eu tenho que conseguir ônibus de graça, galera. Então, quem precisar de ônibus de graça em filme... Além de... Deixa eu só... que eu tinha pensado em falar exatamente sobre isso, assim, e das parcerias de talentos, né? Então, além disso, no Rumo, a gente trouxe a perspectiva do coletivo Enegrecer, que era um coletivo de estudantes negros da Universidade de Brasília que foram muito ativos no momento de construção dessa política pública das cotas raciais na universidade. E essa também foi uma galera que engajou muito, porque eles queriam se ver, queriam que a galera se visse. Então, grande parte desses ingressos que a gente pensou em distribuir durante o Festival de Brasília foi para essa galera, assim. Então, o engajamento vem a partir desse encontro que a falta... Mas é isso, né? Que é a escassez financeira que fez com que a gente buscasse outras parcerias, outras perspectivas, desse também um olhar mais humano mesmo e trouxesse pessoas para perto. Podemos assistir, então. A gente vem para a sala e a gente vai sentar à mesa, a gente vai participar dessa história. Nenhuma pessoa negra entra na universidade sozinha. Todo estudante negro que entrava era uma conquista de todo mundo, né? Que coletividade mágica, né? A gente só podia transformar isso numa política mesmo, inclusiva, tá ligado? No dia da aprovação do sistema de cotas, a sensação era de estar fora do corpo. Parecia que alguém falava por nós. As cotas transformaram a universidade num nível irreversível. A gente vem para a sala e a gente vai sentar à mesa, a gente vai participar dessa história. Nenhuma pessoa negra entra na universidade sozinha. Todo estudante negro que entrava era uma conquista de todo mundo, né? Que coletividade mágica, né? A gente só podia transformar isso numa política mesmo, inclusiva, tá ligado? No dia da aprovação do sistema de cotas, estar fora do corpo. Parecia que alguém falava por nós. As cotas transformaram a universidade num nível irreversível.
E agora, então, a Fabiana Assis falar um pouco sobre esse caminho, né, do Real Conquista para o Parque Oeste. Bom, é isso, a Lídia já falou. O Parque Oeste ele nasce primeiro como um curta que chamava Real Conquista, que chama Real Conquista. E na época eu estava trabalhando com pesquisa para documentário, fazendo uma pesquisa para um outro filme. E fui parar lá no Real Conquista. E eu falei, gente, que bairro é esse? Goiânia, que nem a gente mesmo mal tinha ouvido falar, não conhecia, muito distante. Aí eu ouvi dizer que era o bairro que tinha sido construído para aquelas pessoas que tinham sido removidas da ocupação do Parque Oeste. E aí cheguei lá e vi que aquela história estava sendo apagada, né, da memória da cidade, assim, a geração que já vinha depois de mim, muitas pessoas nem ouviam falar, nunca nem tinham ouvido falar dessa história de desocupação que aconteceu em Goiânia em 2005. E pessoas como eu, que tinham acompanhado pela TV na época, também ninguém se falava mais nisso. Então, eu cheguei lá e comecei a conversar com as pessoas, fazendo pesquisa para esse outro filme, e pensei, bom, eu acho que seria importante a gente trazer de volta essa história. E aí, na época, tanto o curta quanto o longa, eles foram feitos inteiramente com financiamento público, né, de editais públicos. O edital estadual, da Lei Goiás, de Incentivo à Cultura, que agora chama Programa Goiáses, ele financiou a produção e a finalização do curta. Depois disso, a gente tinha filmado muita coisa, era uma história densa, e a gente foi olhando para aquele material, conversando, e todo mundo que eu conversava, questionava com muitas dúvidas, na verdade. Eu sempre tive muito mais dúvida do que certeza, nunca tive certeza de nada. E todo mundo falou, é uma história que eu acho que precisa de realmente mais um tempo. O longa ele pode alcançar outros caminhos, outros lugares também, que o curta talvez não alcance, como você estava falando. É difícil, eu acho que é difícil entender isso, assim. Pelo menos para mim é difícil. E aí a gente inscreveu ele no edital do FSA, que era aquele edital que é junto com o Estado, né? Como é que chama aquilo? Arranjos regionais do FSA. Os arranjos regionais. Aí conseguimos uma grana para montar e finalizar o longa. As imagens foram captadas com uma equipe muito pequena. Fui eu, o Guilherme Martins, que eu acho que é bem conhecido por aqui, e o Léo Feliciano, que também é daqui. E eu acho que o Adirley ele tem uma frase que eu me identifico muito, assim, que ele fala que, para ele, uma equipe de cinema tem que caber dentro de um carro, né? Então, eu acredito muito nisso. Assim. Então, fomos nós três para lá filmar. E tinha que ser uma equipe pequena também, porque são casas muito pequenas, histórias muito difíceis de serem revividas, rememoradas, recontadas. E o processo, tanto de captação das imagens, que foi o curta, para o curta, e depois para a montagem do longa, que aí a Eronilde ganha o protagonismo maior ainda do que já tinha, que é a personagem central, eu acho que foi muito construído assim, numa relação de amizade e confiança que a gente conseguiu estabelecer com elas. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que elas me falaram foi assim, a gente não quer ser retratada como vítima. Nós somos vítimas, sim, mas a gente não é para ser mostrado como vítima. Porque nós temos história, nós temos nossas vidas. Porque mostrar a gente como coitadinha vítima, a televisão já veio aqui e já fez. Então, não precisa de fazer isso de novo. E a Eronilde também é uma pessoa que me impactou muito quando eu conheci, né? Tanto que ela assume todo ali o protagonismo do filme. É uma mulher que tem a minha idade e já tinha passado por tudo aquilo que ela passou. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E o filme era para ser outra coisa. Mesmo o curto era para ser outra coisa. Mas, no momento que eu conheço ela o filme passa a ser a história dela, né? A versão dela sobre aquele acontecimento. E foi muito legal assim, todo o processo, porque teve essa adesão, principalmente da Eronilde, ela é uma liderança ali dentro, então todo mundo respeita ela.
E ela entendeu que ela queria, que ela achava que essa história precisava seguir outros caminhos também e que a realização desse filme do curta e depois do longa seria uma boa maneira disso. Ela entendeu. Tanto que sempre tive uma preocupação muito grande quando foi para fazer a mudança do curta para o longa, fazer esse processo de transformar num longa. Eu conversei com ela, falei, Ironilde, é isso mesmo que você quer e tal. Ela, não, vamos seguir. E aí, quando ficou pronta, a primeira pessoa que eu mandei foi ela, a primeira coisa que ela falou foi assim, queria te dizer só uma coisa, não sou eu que estou nesse filme, porque eu já emagreci 8 quilos. Enfim. E aí, o curta tinha feito já uma trajetória que, para mim, foi bastante surpreendente, como eu falei no começo. Eu pensava que era um filme que ia interessar para as pessoas de Goiânia, né? Era uma história de Goiânia. Eu não imaginei que ele fosse interessar para outras pessoas de fora do estado. E com o longa, isso ainda ganhou outro contorno, assim, outra camada, porque estreou aqui no Festival de Brasília. Foi uma sessão bem emocionante, porque o filho da Ironilde estava aqui. Depois da sessão, ele pegou o microfone para falar. Foi a primeira vez que ele falou sobre as memórias dele do acontecimento, sobre a morte do pai dele, que foi morto pela polícia. A Ironilde disse que ele nunca tinha contado essa história dentro de casa. Eu acho que é isso, assim. A gente vai melhorando até o final, gente. Eu queria só trazer alguns pontos, assim. Primeiro, a importância dessa relação e, né, a sua que você construiu com a Ironilde, isso se iniciou no longa. É claro, a Ironilde é uma pessoa, né, e no filme uma personagem muito impactante que tem essa presença, é uma liderança ali. E o filme também como uma ferramenta, né? Eu acho que eu ia falar um pouco sobre isso mais à frente, mas quando você traz essa história do filho dela, as possibilidades que esse filme, tanto o Rumo, quanto o Parque Oeste, o Real Conquista, o Afronte, tem de serem ferramentas mesmo de transformação social, né? A gente teve uma experiência no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, esse ano, também com mulheres da luta, né, pela moradia, que elas se viram pela primeira vez na tela grande, lá do Cine São Joaquim, e elas falaram, hoje a gente não é invisível. Hoje, pelo menos hoje, pela primeira vez, não me sinto invisível. E é muito emocionante, eu acho que os dois filmes têm esse papel de serem ferramentas também. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Mas antes, vamos assistir ao trailer do Parque Oeste. Pagou 1 centavo de imposto e está garantido na Constituição que a terra tem que... Isso é uma área muito grande de famílias de latifúndios e burgueses. Por 40 ou mais anos, esse pessoal nunca pagou 1 centavo de imposto e está garantido na Constituição que a terra tem que cumprir a sua função social. Essa rua aqui era cheinha de casa, um monte de gente andando na rua, vivendo a vida assim normal, cheia de esperança. Deita no chão, deita no chão. Sinto uma dor muito forte no peito, sinto saudades. Você era justo, guerreiro e lutador, tiraram de você. Ainda dá para fazermos diferentes. Comecemos já a trazer justiça aos mais frágeis.
13 mil pessoas que foram tiradas em menos de 1 hora. E eu penso que isso foi o tiro no pé que eles deram, né? Que eles pensaram que ia entrar aqui, que a polícia ia entrar, ia matar, ia derrubar tudo e que cada um ia para um canto. E não foi. Porque o mundo quis assim. Só rancor, só dor. Muita fé, só fé. O sonho é real e nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Baseado em fatos reais que ocorrem no Brasil e se repetem na América Latina e em todo o mundo. A dura realidade exige soluções urgentes. Pobre não tem, se vai. O rico não desfruta. Nessa eterna luta. Aviso às gerações, às gerações. Queria só destacar a presença ilustre do distribuidor desse filme. Então fala. Não, só queria... Eu acho que a gente ia falar de distribuição mais na frente, ou não? Vamos, e aí tá. a gente gostaria de contar com Porque eu até falei, gente, o Ibirá é muito melhor para estar aqui do que eu. Mas só isso. Obrigada por tudo. O Ibirá, o distribuidor, ele abraçou esse filme com muito carinho, com muita dedicação. Em plena pandemia, com a falta de dinheiro que a gente tinha. Esse trailer foi feito por eles, assim... Só para destacar. E aí, então, gostaria que vocês comentassem, então, essa questão, né, do filme como uma ferramenta e como vocês trabalham isso. A Betânia já começou a tratar, que a gente está 2 apaixonadas no impacto, na distribuição de impacto, que foi uma fagulha, pelo menos para mim, dos últimos anos, que tem crescido, está virando uma fogueira já. Mas o filme em si, né, para além da distribuição e das possibilidades da distribuição de impacto, como que vocês veem? Eu vejo que isso é uma coisa recorrente no trabalho, tanto nos trabalhos que você, né, se empenha a realizar, quanto na biografia da Fabiana, de pensar o filme, dar a luz, né, para questões sociais importantes e urgentes, e que ele acaba, em segundo momento, ou mesmo como... ferramenta, né, principal de uma transformação. Acho que, para falar isso, assim, eu não consigo também deixar de falar do trabalho do Bruno e do Marcos com a Fronte, que foi um filme, um curta que transitou não só em festivais, mas também em espaços nos quais essas discussões que o filme evoca poderiam acontecer. E aí eu estou vendo que isso está acontecendo, de certa forma, com o Rumo, a partir dos convites que a gente tem recebido para estar em espaços acadêmicos, por exemplo, para fomentar essa discussão. Acho que, nesses 20 anos, entre a implementação de cotas e hoje, muitas coisas aconteceram, né? Inclusive um governo fascista ali no meio, uma pandemia, um golpe. E acho que a grande importância nesse momento do Rumo, para além da gente evocar evocar não, a discussão vai acontecer dentro do Congresso, para a gente se posicionar em relação a isso, é também para que essa juventude que recebeu, assim, como se fosse algo dado, como se fosse algo que é óbvio, né, que o Estado tem que prover, né, essas políticas públicas, eu acho que se perdeu um pouco a noção de que é tudo a partir de luta. Então, eu sinto que o Rumo vem para relembrar também a uma juventude que precisa agora fazer o trabalho que essa galera lá do Enegrecer estava fazendo. E que se lembrem que, olha, não é porque existe essa política pública que a gente tem que sentar e ficar tranquilo. A gente tem que estar sempre atento e vigilante, porque é um suspirinho e tem retrocesso, né? Então, a nossa próxima exibição vai ser na USP, que chega como um convite para, né, trazer esse diálogo dentro de uma das universidades mais racistas, que demorou mais tempo para implementar essas cotas. Eita, estou falando mal da USP assim abertamente, vai para o YouTube, mas vai mesmo.
Porque tem que se escutar mesmo quando se tem esse tipo de resistência tão grande à implementação de uma política pública, tem alguma razão ali para acontecer, né? Então, eu sinto que as grandes potencialidades do Rumo, nesse momento político que a gente está vivendo, de retomada, né, de reconstrução, é chamar mesmo a luta, porque eu acho que, sim, é uma responsabilidade também da juventude estar ali nessa construção, porque a gente está em outros lugares das lutas. Adentrar espaços nos quais essa discussão também está um pouco morna. Então, retomar as discussões sobre a importância e o que aconteceu de lá para cá, né? O que foi como a gente viu no teaser, né? Se alterou a Universidade de Brasília e as universidades de uma maneira irreversível. Desde da maneira como as pessoas negras se portam nesses lugares, agora que elas não eram mais as únicas pessoas ali, até a chegada no mercado de trabalho, sem querer também idealizar ou colocar muito frufru nisso, porque o ambiente universitário continua sendo um ambiente hostil a pessoas negras, a pessoas que trabalham, a pessoas que estão fora da norma. Acabou que a gente nem falou a sinopse dos nossos filmes, assim, você até falou mais sobre o Parque Oeste, mas o Rumo ele fala das cotas raciais a partir da perspectiva de mãe e filha tentando entrar na universidade. Então, a gente tem Leni, que é uma mulher negra de 51 anos, à época do filme, e a filha dela, Sierra, que é uma mulher trans, e ambas estão estudando para entrar na universidade. E uma coisa que eu acho que é muito emocionante sobre o filme, e que começa, acho que é o que starta, né, o fato também da pesquisa de Bruno de Marco sempre sair desse lugar do híbrido, né, do documentário ficcional, ou da ficção documental, como quisermos discutir, porque acho que isso é uma outra discussão. Foi porque, no Twitter, o filho de Leni, da nossa protagonista, postou quando ela passou na primeira parte do processo seletivo do vestibular, processo seletivo é ótimo, do vestibular da Universidade de Brasília, e ela estava muito feliz, assim, e o vídeo é a coisa mais gostosa do mundo. Então, a personagem ela surge a partir desse encantamento por uma coisa que estava ali acontecendo. Uma mulher que trabalha na rede pública há muitos anos como cozinheira, finalmente se vê num momento em que, não, beleza, meus filhos estão crescidos, etc. e tal, deixa eu tentar isso. Então, a partir desse encontro com o Leni, se constrói a narrativa ficcional que acompanha a parte documental do filme, que passa por pesquisa em arquivo, e grande parte desses arquivos foi do Enegrecer, esse coletivo que começou a gravar todas essas coisas que a gente teve acesso por causa eu não queria usar essa palavra, estou tentando encontrar uma palavra em português para isso, mas gaslight, que pessoas negras, que mulheres sofrem no momento em que a gente aponta que, pô, aquela reunião ali teve uma coisa muito racista. E aí fala, não, é exagero, etc. E tal. Exagero, beleza. Começaram a gravar tudo, toda reunião, todo encontro que tinha, toda assembleia. Então, tem um acervo riquíssimo que está ali e que foi uma forma do Enegrecer se proteger. Numa universidade que questionava o tempo todo a capacidade dessas pessoas negras que estavam lá dentro e das pessoas negras que poderiam vir a entrar. Então, a parte documental se apropria dessa generosa contribuição do coletivo Enegrecer, e também tem diálogos com figuras que participaram de todas essas tratativas que aconteceram antes das cotas serem implementadas. Além de alguns registros bem desconfortáveis de pessoas contra cotas, que, enfim, espero que em breve vocês tenham a oportunidade de ver o filme e passarem um pouquinho de raiva, mas num aspecto mais amplo, se deleitarem mesmo assim com esse lugar de força
que o Enegrecer e que essas nossas personagens evocam, e também essa relação belíssima entre mãe e filha, que se dão força nesse processo de tentativa de ingresso na universidade. Então, acho que sempre vou trazer isso, assim, para além dessa urgência de falar sobre uma questão social, a gente também urge em falar sobre afeto. E a gente faz isso a partir desse lugar também do carinho enorme que existe entre essa mãe e essa filha, que estão aí se dando força e se apoiando num processo que é muito intenso. E como a gente teve esse período também entre as primeiras filmagens e as segundas, a Leni, de fato, entrou na Universidade de Brasília, e a gente conseguiu acompanhar o primeiro dia de aula dela, artes cênicas. E aí teve, né, essas filmagens muito lindas e tal. E aí, quando a gente reencontra a Leni para realizar as filmagens dessa segunda fase, ela é outra, né? Porque a experiência universitária transforma as pessoas, né? E acho que isso também transparece no filme, com a maneira, e acho que essa é uma grande coisa que fez a gente ser premiada como melhor direção de arte, porque a arte conseguiu trazer muito desse florescer de ambas, tanto de Leni, essa mãe que finalmente consegue fazer o curso que ela tanto queria, e de Sierra, que passou por um processo de transição entre as primeiras filmagens e as segundas. E acho importante dizer isso também, porque a gente está falando de imagem, né, de audiovisual, e para pessoas trans existe muitas vezes um incômodo em acessar essa pessoa antes do processo de transição. Então, foi um diálogo também que precisou acontecer e que fortaleceu o que a gente estava querendo trazer também, né? Esse florescer acontece nas nossas duas personagens, e de que maneira a gente coloca isso de um jeito fluido, amoroso. A gente já não quer mais ficar brigando apenas assim, né, no front. Eu quero convidar as pessoas aliadas a estarem no front e levarem os tapas na cara. Agora a gente quer só estar, viver no mundo e viver plenamente. Eu acho que a gente consegue trazer isso também, mostrando esse crescimento de ambas as personagens. Nossa, eu acho que eu fui para vários outros lugares, mas enfim. Queria só destacar 2 pontos assim que os filmes se encontram, que é a questão, né, da memória. Os filmes nascem de uma necessidade de resgate de uma memória que a gente estava perdendo, assim, e isso está muito ligado também a esses filmes como ferramentas, né? Primeiramente como ferramentas da memória dessas histórias. E aí eu queria também, Fabi, que você falasse um pouco da história em si, né, do que a gente vê no Parque Oeste, da história da Euronews, mas também de trazer essas histórias, e até destacando aqui o que a Betânia falou, viver plenamente, né? Como eu quero viver plenamente. Eu acho que isso é um grande ganho que o Parque Oeste tem, de conseguir trazer a força dessa personagem que, apesar de tudo, floresceu, né? Apesar da dor, assim. Então, eu acho que são tanto a memória quanto essa coisa de não é só luta, né? É vida, e a vida com dignidade. Eu acho que isso é uma coisa que é um encontro dos 2 filmes também. Então, agora a gente falar um pouco, né, sobre o Parque Oeste, essa questão dele como uma ferramenta de transformação em memória, um trabalho que a Euronews faz, né, ali, de não deixar essa história desaparecer, e falar um pouco também da história dela. Amanda, eu acho que é isso, né? O Parque Oeste, ele termina com a Euronews construindo algo, né? Muito por causa dessa fala dela, assim, de que não queria ser retratada como vítima, né? Então, por isso que a gente tentou fazer isso, né? Dar essa ideia de... Porque é isso mesmo, é reconstrução. Ela reconstruiu a vida dela. Ela perdeu o marido assassinado pela polícia, mas ela
encontrou um outro amor, teve outro filho, né? Juntou ali as forças que ela tinha e reconstruiu a vida dela. E eu acho que é um exemplo de resistência, né? Assim, muito forte e que me impacta muito. Então, assim, eu acho importante também, só lembrar uma coisa, já que nós estamos falando aqui de Centro-Oeste, que o ano que o Parque Oeste foi para Tiradentes, os 2 principais prêmios foram filmes do Centro-Oeste que ganharam, né? Que foi o filme do Getúlio, que também é de Goiânia, e o Parque Oeste. E então a gente vinha de um momento assim, né, de depois veio tudo isso que você já trouxe também, estamos nesse momento de reconstrução agora. E isso do filme como ferramenta de mudança social ou de alguma alteração no mundo, né? O Jorge Bodansky fala que os filmes não mudam o mundo, eles apenas mudam a maneira que a gente vê o mundo, né? E isso já é muito. Né? O filme não vai mudar nada, a polícia não vai deixar de entrar numa ocupação e de matar pessoas e de passar com trator em cima da casa daquelas pessoas, né? Mas ele muda a forma como a gente se relaciona com o mundo e isso já é muito. Mas e você trouxe o exemplo do FICA também, eu me lembrei de outro exemplo que aconteceu no FICA também, que a gente estava juntas lá. O FICA é o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece na cidade de Goiás, que eu e a Liz trabalhamos lá já há uns 3 anos. E esse ano a gente exibiu lá o filme A Flor do Buriti, e teve um momento que na abertura do diálogo, que os personagens estavam lá, o Inô e a Cru, que é a esposa dele, que são da etnia Craô, né? E em um dado momento pediu uma mulher para falar, ela era indígena também, e ela começou a falar Craô. E eles ficaram meia hora falando Craô no cinema. Assim, e o cinema lotado, né? E totalmente em silêncio. Então, assim, alguma coisa está causando, assim, né? Porque não é mais só uma representação também, né? É o protagonismo dessas histórias, dessas pessoas. E aí, agora, eu queria convidar, então, a nossa presença ilustre, que é o Ibirá, porque eu acho que a gente podia... Primeiro, gente, já quem tiver alguma pergunta, quem quiser comentar, né, por favor, fiquem à vontade para a gente começar essa parte do debate mesmo. Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou trazer uma cadeira. Não. E para a gente... já vai chegar. Essa produção é muito... eficiente. Praticamente toda de mulheres, não queria falar, não. Mas, para a gente começar a falar um pouco sobre a distribuição em si, né? O Rumo ainda não tem distribuidora, né? Pronto, acabamos de resolver essa questão. Mas... Mas porque a Descoloniza realmente é uma distribuidora que eu acho que pelo próprio nome, né, já traz, eu gosto muito, inclusive sempre falo com o Ibirá, que esse nome já apresenta o que a Descoloniza traz, e aí queria abrir esse espaço para o Ibirá apresentar um pouco o que é a Descoloniza e o trabalho. Eu acompanhei bastante o trabalho da Descoloniza no Parque Oeste e outros projetos, e da importância, né, dos filmes independentes, dos filmes do Centro-Oeste, dos filmes que têm essas temáticas tão necessárias e urgentes, também terem parceiros que estão alinhados, então, desde a produção, parceiros que estão alinhados a essas causas, porque isso vai criando uma rede, né? E, aos poucos, o filme vai transformando as pessoas que estão ali dentro até chegar, de fato, na audiência, né? no resultado. E aí, eu queria que você comentasse um pouco, então, o trabalho de vocês e tudo que vocês têm feito para chegar em mais pessoas, e especialmente do Parque Oeste, que foi um trabalho na pandemia. Obrigado, Lídia. Obrigado, gente. Eu fui pego de surpresa aqui, né? Não me preparei para nada. E não vou roubar o brilho de vocês aqui. Eu vou aproveitar, na verdade, para pegar justamente o gancho do Parque Oeste, porque por mais que a Fabi tenha
destilado elogios e tudo mais, eu fiquei muito triste no lançamento do pacote, porque a gente fez muito nada para o que o filme merece, para o que a Ironilde merece. É um filme muito poderoso, a Ironilde é muito poderosa, e eu acho que é isso, a Fabi comentou, a gente lançou ele num contexto muito ali, era pandêmico ainda, as salas estavam começando a abrir, e a gente não tinha conseguido edital nenhum para ele. A gente teve que lançar, porque tinha também a questão do FSA. O filme foi produzido pelos arranjos regionais com o FSA, então tem uma obrigação de o filme ser lançado 1 ano após a emissão do CPB, em salas comerciais. Então, a gente se viu num momento em que o filme precisava ser trabalhado, obrigatoriamente, digo assim, por obrigação jurídica mesmo. A gente conseguiu licenciar com o Canal Brasil e usou o dinheiro do licenciamento para fazer um mínimo trabalho. As salas estavam muito mal abertas ainda, então também a gente combinou então que nem ia se esforçar, nem ia adiantar, com o pouco dinheiro que a gente tinha, fazer um lançamento comercial. Ainda estávamos na fase das lives, então a gente concentrou as energias nesse lugar. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme que eu fico triste de não ter podido trabalhar ele da forma com que poderíamos. Eu acho que, de fato, é um filme a se trabalhar nacionalmente e muito, assim. Ele tem uma capacidade do diálogo sobre muitas coisas ali, né? Na verdade, são camadas e camadas e camadas de direito à cidade, enfim, nossa senhora, vai fundo mesmo, assim. E aí, isso que eu estou falando agora traz um pouco do que é Descoloniza também. O filme chega para a gente vai entender quais são todas essas camadas. E quando eu digo quais são todas essas camadas, a gente está falando num contexto social, seja ele de classe, de gênero, de cor, enfim, e vai aí chega para o mundo acadêmico, aí chega nos movimentos sociais vinculados a esses temas, chega em pessoas específicas que a gente sabe que vão ajudar a gente a ampliar o que o filme também, e vice-versa, né? Um ajuda a ampliar o outro, e permitir que daí, a partir disso, exista uma capilaridade, socialmente falando, em relação, a partir do filme, né? Em relação aos temas vinculados ali. E é isso, o Parque Oeste, meu Deus do céu, a gente poderia fazer isso se ampliar num lugar muito maior. Ao mesmo tempo, naquela época, isso era setembro de 2021, já estava todo mundo cansando também das lives, então também ficamos numa frustração enorme em relação ao alcance até disso também, né? Então, nossa, Fabi, peço desculpas que a gente não pôde trabalhar da forma com que deveríamos ter trabalhado, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que fizemos essa parceria nesse momento também, e era o que era possível. Não, eu agradeço a sua generosidade em também ficar tranquila em relação a isso, né? Porque não é sempre assim. Então, eu acho que é isso. A Descoloniza, ela tem um peso, né, no nome mesmo. E a gente tem que cumprir com coerência em relação a isso. Então, vem num sentido de se fortalecer um catálogo que claramente não está concentrado regionalmente, que claramente não está concentrado em gênero, em cor. Inclusive, o nosso catálogo tem 75%, agora acho que mudou um pouco, preciso recontar, mas 75% de filmes dirigidos por mulheres. Assim, a gente colocou tanta energia nisso que aconteceu, né? Não é para ser. Tem muita gente que até hoje acha que a gente só distribui filmes dirigidos por mulheres. Não é verdade. A gente, na verdade, o nosso eixo norteador é a questão decolonial mesmo, enquanto temática. Só que daí também enquanto produção, a gente ainda tem um catálogo muito de diretores brancos, no geral. Isso precisa ser fortalecido também mais para poder ser mais coerente em relação a quem somos enquanto sociedade. Eu acho que a questão é meio essa, assim, né? Uma coisa muito pé no chão e racional mesmo, pragmática. Qualquer distribuidora deveria ter um catálogo com 54% de filmes dirigidos por pessoas pretas, 52% de mulheres e assim por diante. Se fosse para ser exato estatisticamente, aí não é, a gente sabe que não é. Então, a gente, enquanto distribuidores, enquanto vetores de intermediadores, né, de um contato, de um material cultural com
com o público, com a sociedade, e aí, consequentemente, no caso do cinema independente, que daí vai sempre, não é sempre, mas numa grande maioria, mesmo que seja ficção, não importa, vai trazer reflexões, sejam elas quais forem, a gente precisa entender também o que a gente está ajudando a fortalecer enquanto intermediário, né? Na hora de escolher o filme, na hora de escolher o material que a gente quer trabalhar. Então, esse é o lugar do peso da Descoloniza, né? Mas eu acho que isso é um compromisso que todos nós, inclusive da Andai, a gente vem se posicionando cada vez mais, e a ideia também de estarmos aqui agora está vinculado a isso, né? De estar com o diálogo também com a SAV e assim por diante, porque daí não é só na nossa ponta enquanto distribuição, o que vai se fortalecer enquanto política pública num geral para o cinema nesse sentido, né? Não sei se falei dúvidas ou falei tudo, completei. Eu queria, só aproveitando ainda a presença do Ibra, que você comentasse esse momento recente que a gente viveu, que foi muito desafiante para nós, que estamos na produção independente, mas também para a distribuição, né? E a gente está aí, né, no meio de um fenômeno, mas esse fenômeno não necessariamente nos atinge, né? De Barbie, por exemplo, e tudo mais. Então, quais são, né, os desafios para esse novo momento onde as distribuidoras e as produtoras não tinham recursos para a distribuição, agora a ideia, né, e a política pública está retomando, e a gente vai retomar também com injeção de recurso para chegar em mais pessoas, mas a gente também vai ter que conquistar, né, de novo, um público que ali estava crescente, que agora está em outros locais assistindo nossos filmes ou não, que às vezes agora já está no TikTok e está em outros locais, e, enfim, os novos desafios desse período depois de uma grande baixa, né? Inclusive, eu não sei nem como a gente sobreviveu a esse período. Acho que todos nós, né, enfim, num geral, mas nós distribuidores que não tínhamos muito o que fazer, porque não tinham o que fazer direito mesmo, porque o streaming, durante a pandemia mesmo ali, só realmente rendia para quem tinha produtos comerciais mesmo. A gente chama de produto mesmo ali, né? O negócio, para a gente, distribuidor de cinema independente, o streaming não servia para absolutamente nada, não adiantava, a gente não conseguiu render nada, né? Então foi um período, não sei, assim, todos nós fazendo outras coisas da vida para poder pagar contas também, né? Então, e aí passou e estamos aqui. No nosso caso, a Descoloniza em São Paulo, a gente conseguiu, de certa forma, também sobreviver um pouco graças aos editais da SPCine, que a SPCine se posicionou muito enquanto um ente federativo que se opôs ao governo federal, de certa forma. Apesar das prefeituras de PSDB, a SPCine, enquanto a SPCine, conseguiu fazer frente à ausência de política pública do governo federal, mas, de qualquer maneira, não é massivo, né? Então, assim, a gente conseguiu, porque a SPCine também tem um direcionamento de cotas e de temas, então a gente conseguia emplacar com o nosso catálogo projetos nos editais de distribuição da SPCine durante esse período. Mesmo durante o período de absoluto fechamento de salas, existiram editais, a gente conseguiu fazer trabalhos daí só para a internet, mas, enfim, era o que dava para fazer. Bom, corta para hoje, né? Eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer, na verdade. Né, a Ancine ela ainda está se reestruturando, a gente ainda não sabe exatamente quais vão ser o que vai retornar de fato. Eu acho que existia quando a Descoloniza, a Embaúba e a Olhar surgiram, que a gente surgiu ao mesmo tempo. A gente surgiu naquela época que era final de 2017, começo de 2018, porque tinha o edital de fluxo contínuo de distribuição do FSA. Então, assim, eu trouxe um filme para o meu catálogo, ele pode ser de Roraima, e eu não tinha preocupação em como eu vou captar para poder distribuir esse filme. Eu ia para o edital de fluxo contínuo do FSA, um edital que garantia o cumprimento da função social do cinema, não importa de onde ele é. E não importa se ele era também produzido... O edital de fluxo contínuo tinha uma aprovação automática caso o filme fosse produzido com verba do FSA também. Mas se ele não fosse produzido por verba do FSA, geralmente era aprovado também. Então, a gente tinha o edital de fluxo contínuo de comercialização da FSA era uma política pública universalizante nesse sentido, extremamente eficaz.
no qual a gente conseguia daí fazer o trabalho de uma maneira muito tranquila mesmo, né? Só que aí é isso, né? A gente fundamos as nossas empresas e aí acabou. Exatamente quando a gente nasceu, acabou o edital de fluxo contínuo e ainda por cima veio o Bolsonaro e pandemia. Ainda era Temer naquele momento, né? Mas enfim. Então acho que agora a gente justamente agora tem um diálogo que seja constante. A gente distribuidores, a API enquanto produtores e não sei mais, enfim, as associações que representem o cinema independente e aí os entes que fazem as representações regionais, etc., se fortalecerem e se posicionarem com um diálogo constante para que a gente daí retome essas políticas na nossa ponta, claro, de distribuição, porque a gente tem um gargalo gigantesco de 2015 a 2019, mais de 1.000 filmes não foram distribuídos, entre o total de filmes produzidos, mais de 1.000 não foram distribuídos, por absoluta, e isso naquela época ainda tinha o edital de fluxo contínuo. Então, assim, a gente tem um desequilíbrio muito grande em relação a para onde os recursos vão. A gente ainda tem um número grande, colocando entre aspas aqui, de produções, e a gente acaba não conseguindo viabilizar a distribuição deles. E entender outras dinâmicas também de obrigações em relação a isso. Eu acho que essa história de se obrigar o filme a ser distribuído um ano depois do CPB ser emitido, é cruel também, então acho que a gente precisa repensar as nossas políticas enquanto Brasil, enquanto tempo, enquanto estratégia. O cinema independente, para ser distribuído, ele precisa ser muito bem pensado nas datas, nos calendários, porque não adianta a gente lançar na data que a gente escolhe, a gente precisa pensar muito bem se eu não estou competindo com os meus próprios, com a gente mesmo aqui, né? Com os nossos próprios... Ali, a gente é uma família distribuidora de cinema independente. Então, a gente tem que ter um cuidado, esse carinho, uns com os outros, de não lançar um filme no mesmo final de semana que um outro está sendo lançado. Só que é meio difícil, porque a gente tem muitos filmes, então, às vezes, acaba acontecendo mesmo, é inevitável. Mas a gente tem que pensar com muito cuidado, tem que planejar com muito cuidado, tem que trabalhar com as salas com antecedência, tem que... Enfim. E aí, assim, não sei se vocês sabem, no pós-pandemia, o público do cinema independente brasileiro caiu 85%. Um público que já era baixo. O nosso market share, que era em torno chegamos num bom momento em 10%, a gente baixou para até 3%, agora parece que agora estão voltando para uns 5%. A média de público no documentário aqui no Brasil, antes da pandemia, era de 1.000 pessoas, agora está 200, 300, 400, isso num lançamento nacional. Eu coloco um filme em cartaz em 15 salas do Brasil e ele faz 300 pessoas de público. Então, é triste, mas o que eu quero dizer é que, de qualquer maneira, assim, a gente vem fazendo trabalhos que todo mundo tem que fazer, que não tem jeito, que é desconectar do resultado comercial e focar daí numa circulação extra-cinema. Você pode chamar isso de campanha de impacto, você pode chamar isso de extra-cinema, que é o termo técnico da janela, segmento extra-cinema, e que é onde vai funcionar mais. Porque daí a gente vai criar mobilizações, daí a gente vai levar... Só que não vai contabilizar na Ancine, não tem problema. A gente, pelo menos, faz o filme se cumprir, ser circulado e ser discutido. Isso que eu queria fazer com o Parque Oeste, não pudemos fazer. E acho que a gente tem que focar cada vez mais nesse lugar, até porque isso vai ajudar a reverberar num retorno de público para o cinema também. Tem que se desconectar da sala por agora, as pessoas elas se desconectaram muito das salas, não adianta a gente achar que a gente tem que gastar todo o dinheiro do edital para salas. A gente faz o protocolo, o filme chega nas 15 salas, mas é isso, chega em 20 salas com sorte. Agora a gente está com o Máquina do Desejo, que lançamos junto da Barbie. E ele entrou no top 20 do filme B ali dos filmes. Não, porque é isso, o filme que ele precisou ser lançado, ele tinha ali uma obrigação de se chegar naquele momento e tinha um apelo que justificava lançar no melhor final de semana para os exibidores, né, que era Barbie e Oppenheimer. E funcionou, de fato, a gente fez um bom resultado, está funcionando. Agora, na segunda semana, aumentou o número de salas, vai chegar aqui no Cine Brasília semana que vem. Ele ainda vai chegar em Goiânia semana que vem, e assim por diante. Não, chegou nessa, mas vai melhorar os horários na semana que vem. E, enfim,
Só para dizer que nesse caso, excepcionalmente, a gente tinha um porquê e uma justificativa de garantia de que ia funcionar a gente lançar o Máquina do Desejo agora. Até porque é um filme que a gente não ganhou edital, porque não deu tempo de esperar para edital, né? Precisou lançar, mas aí a gente tinha certeza que ia ter um retorno de bilheteria e está tendo. Mas, assim, nunca tenho essa certeza. É a primeira vez na história que eu tive certeza de se lançar um filme ia dar certo. E está dando. Enfim. Pode. Queria só comentar uma coisa que a gente estava falando aqui um pouco antes, que eu queria ter falado na mesa que teve sobre distribuição, não deu tempo, mas acho bom deixar registrado, que eu acho que essa nomenclatura distribuidoras independentes, ela é um pouco confusa quando coloca distribuidoras que têm muitos anos de mercado, muito mais recursos, no mesmo lugar que essas distribuidoras que surgiram nesse contexto de, né, bem menos tempo, que logo depois esse edital de fluxo contínuo foi cancelado. Então, assim, o entendimento do que é uma produtora independente, uma distribuidora independente, precisava ser um pouquinho mais destrinchado para que as políticas públicas relacionadas a isso fossem pensadas de maneira um pouco mais realista para a experiência da Descoloniza, da Embaúba, da Olhar de Cinema, em contraponto a outras distribuidoras que têm, enfim, uma carreira um pouco mais longa, uma carreira muito mais longa, assim, porque se colocar todo mundo ali no mesmo saco, a gente vai continuar com os problemas estruturais que estão impedindo que mais filmes sejam distribuídos e mais filmes sejam cuidados de forma assim, interessante para o processo do filme, assim, né? Gente, vão anotando aí as perguntas, tá? Para a gente já estar encaminhando para o final. E eu queria comentar uma coisa que o Ibirá trouxe e que é muito importante esse momento de organização de vocês enquanto Andai, mas enquanto nós da produção independente também estamos unidos e associados a grupos que a gente acredita, porque é um momento de reconstrução de políticas públicas e eu espero que a gente não veja de novo a reconstrução de políticas públicas e eu espero que a gente não veja de novo a reconstrução e a decadência, porque a gente não veja isso, a gente tem que estar unido e lutando. E eu acho que também a gente tem que começar a vencer um paradigma da própria distribuição, né? A gente não ficar triste com a distribuição comercial, porque a própria Ancine, né, a própria SAV também tem que entender que a distribuição vai além disso para os nossos filmes. Então, por isso é tão importante a gente estar sempre trazendo a questão da distribuição de impacto, o filme, né, como a possibilidade de transformação social. É claro que isso não são para todos os filmes, mas pensar o nosso público, isso sim, isso é para todos os filmes. Então, desde o desenvolvimento, como e de que formas, ferramentas, parceiros a gente vai buscar para que o nosso filme chegue em mais pessoas. E, paralelo a isso, eu sei que é muito trabalho que a gente tem que estar lutando por uma política pública que também reconheça isso. Porque hoje, né, está muito concentrada nas grandes até distribuidoras, essas discussões. Então, a gente fica muito desnivelado, os nossos resultados, e eles são impactantes, né? Eles estão ligados não só a uma transformação social, mas uma transformação de olhar sobre as histórias, de dar luz a narrativas e pessoas muito importantes para o Brasil como um todo. Então, é isso, é muita luta que nós temos aí pela frente e agora, na verdade. E aí eu queria que vocês comentassem os próximos projetos de vocês, que eu acho que a gente já encaminha para o final, e eu acho que falar sobre os projetos futuros também mostra como vocês estão encaminhando e construindo, né, um caminho autoral, né, dentro do audiovisual. E aí eu queria que vocês comentassem, começando pela Fabiana. Tem Piridoc vindo pela frente. Então, daqui uns dias, vocês vão poder já mandar filme, que a gente vai fazendo filme. E com laboratório também de montagem, algumas coisas.
E, além disso, eu estou trabalhando na pesquisa de um filme sobre mulheres refugiadas. Eu acho que é porque fica perto desse aí. E eu estive lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, conversando, filmando um pouco. Ainda vamos ver o que vai acontecer. Ainda está muito incipiente, assim, ainda tem que amadurecer mais. Mas, basicamente, é isso. Bom, o Rumo acabou tendo um desdobramento que foi realmente nosso namoramento com Leni. Leni é uma personagem muito interessante. Além de ser essa mulher que, aos 51 anos, decidiu entrar na Universidade de Brasília no curso de Artes Cênicas, ela também é líder comunitária no bairro que ela vive desde que chegou a Brasília, que é o Pôr do Sol, que é uma periferia da Ceilândia. E aí a gente ficou encantado com essa história dela, e estamos trabalhando no desenvolvimento desse bracinho do Rumo, que é o No Pôr do Sol. Vai ser a primeira incursão do Bruno Vitor e do Marcos Azevedo na ficção. E, novamente, né, como a gente não faz nada assim aleatoriamente, também tem a ver com o entendimento que a gente tem do lugar de realizadores negros dentro da ficção. Sei que o cinema negro, o cinema indígena, muitas vezes fica nichado, tanto no documentário quanto no curta-metragem, porque são possibilidades mais acessíveis mesmo, quando a gente está falando de recursos. Então, é também parte do nosso ativismo dizer, vamos fazer ficção, vamos fazer longas-metragens. Então, nesse momento, estou em captação tanto para o desenvolvimento quanto para a produção mesmo do No Pôr do Sol. E a Vaporosa, minha empresa, também está captando para o projeto que no presente momento se chama Deus lhe guarde, que é a minha incursão também no roteiro. Sim. Também pensando ficção como uma potência, pensando que a gente consegue contar nos dedos das mãos os filmes dirigidos por mulheres negras, distribuídos comercialmente no Brasil. E o Rumo está namorando com essas lindas distribuidoras independentes do Brasil. Por enquanto, a gente está transitando em festivais. Depois de uma experiência agora no IFM, no European Film Market, durante o Festival de Berlim, tive o entendimento de que faz muito mais sentido olhar para a América Latina, para as diásporas aqui do Caribe, da América Latina, porque realmente somos espelhos, assim, né, por termos passado por um histórico colonial e por queremos contar muitas nossas histórias, tanto num lugar de registro histórico, quanto nessa vontade de explorar narrativas e maneiras de contar essas histórias. Então, acho que... bom, e também estou em captação para a realização do Rastro, que esse ano vai ser uma mostra, não um festival. Estamos aguardando ansiosamente que a Lei Paulo Gustavo caminhe aqui, não só no DF, no Centro-Oeste, no Brasil inteiro, e aguardando ansiosamente pelas construções que a gente vai precisar fazer para a Lei Aldir Blanc, lembrando que a Lei Paulo Gustavo é um auxílio emergencial que já deveria há muito tempo ter sido liberado, e a Lei Aldir Blanc não, né? Ela vai ser implementada. E a gente tem um MINC que está com possibilidade de diálogo, então, realmente, como o Lid falou, é um momento da gente estar presente nessas discussões para que a gente desenhe uma Lei Aldir Blanc que realmente atenda os cinemas que a gente faz aqui no Centro-Oeste, os cinemas independentes do Brasil. E, bom, não tenho como deixar de falar, para mim é muito importante que cada vez mais o cinema negro e o cinema indígena tenham possibilidade de se realizar da maneira como esses realizadores e essas realizadoras pensem, que a gente consiga fazer ficção científica, que a gente consiga sair de caixinhas que a galera, quando fala, não gosto de cinema brasileiro, que cinema brasileiro é esse que você não gosta, né? Então, que a gente possa realmente ser muito mais inventivo na hora de fazer nossos filmes.
Gente, que sucesso. Em obra derivada do Rumo, achei já uma case de sucesso. Então, como a gente já está encaminhando para o final, queria agradecer muito, começar pela nossa ilustre presença do distribuidor do Parque Oeste, que foi pego de surpresa, mas contribuiu muito para a mesa. Agradecer o Fomenta Cine, a gente está encerrando, inclusive se a Dani quiser vir aqui para fazer a palavra de encerramento, mas agradecer todo mundo que participou, que confiou os seus projetos, parabéns aos premiados, que essa ação, né, do Cine Brasília siga e se fortaleça, esse trabalho incrível que está sendo realizado aqui, nesse cinema histórico, nessa Brasília tão importante para as nossas políticas públicas e para o nosso imaginário. E agradecer a Fabiana Assis e a Betânia Maia por estarem aqui compartilhando esses projetos de sucesso. Quanto mais a gente puder imaginar, né, os caminhos de produção para o nosso audiovisual, os parceiros ideais para estar conosco, né, na construção desse audiovisual que é feito no Centro-Oeste do Brasil, mais longe nós iremos, especialmente agora, nesse momento de reconstrução, de políticas públicas, de fomento. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês que vieram. Só falar uma coisa antes de Dani encerrar, porque ela agradeceu a todo mundo, mas eu queria muito pedir uma salva de palmas à Daniela Marinho, que fez o desenho desse lindo evento, que tem trabalhado na gestão do Cine Brasília de maneira primorosa. Muito obrigada, Dani, por proporcionar tudo isso para a gente. Ai, emocionei. Ainda mais vindo dessa amiga produtora que eu admiro tanto. Muito, muito obrigada pelas palavras generosas. Obrigada, gente. Estou muito, muito feliz aqui da realização do Fomenta Cine e mandar axé aí para que a gente consiga realizar outras edições e fortalecer cada vez mais esse bloco do Centro-Oeste. Vida longa ao cinema e ao audiovisual do Centro-Oeste.